No vídeo anterior, nós falamos sobre o episódio maníaco ou hipomania. Na aula seguinte, nós falaremos sobre os transtornos depressivos, sobre a depressão. É bem importante nós sabermos reconhecer e identificar um episódio maníaco ou hipomaníaco, como descrito no vídeo acima. Eu coloquei também a cena de um seriado para poder visualizar, né? Claro que dentro da ficção, mas com uma ideia, distinguindo um episódio maníaco do que a gente chama de alegria, de motivação, e percebendo esses traços de euforia, de aceleração, de atividade dirigida a um objetivo que pode trazer prejuízos, que pode trazer danos, de grandiosidade, né, do tudo eu consigo, tudo eu posso, sem limites, sem restrições. Por quê? Porque quando uma pessoa tem episódios maníacos e episódios depressivos, será o transtorno bipolar. E o tratamento do transtorno bipolar é bem diferente do tratamento da depressão. Inclusive, se a gente for falar sobre os psicofármacos, há medicamentos para a depressão que prejudicam, que agravam os sintomas dos episódios maníacos e hipomaníacos. Isso é importante porque, geralmente, quando uma pessoa procura ajuda, ela procurará ajuda se queixando dos sintomas depressivos, se queixando do sofrimento nos episódios depressivos. Porque, às vezes, o que é vivido em mania ou hipomania é vivido como um ânimo, como uma elevação, uma expansão, não necessariamente sendo motivo de queixa, e às vezes nem mesmo a pessoa percebe como algo que precisa ser contado em uma consulta. Então, cabe à pessoa que escuta, alguém que traz uma queixa depressiva, investigar se a pessoa também passa por episódios maníacos e hipomaníacos. Então, tendo feito esse esclarecimento sobre a importância da gente identificar a presença de episódios maníacos ou hipomaníacos, vamos agora conhecer quais são os critérios diagnósticos para um episódio depressivo maior. Então, o episódio depressivo maior, ele precisa ter 5 ou mais dos seguintes sintomas durante o mesmo período de 2 semanas e ser uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Tem uma modificação no que aquela pessoa apresenta. Pelo menos um dos sintomas então precisa ser um desses dois. O humor deprimido, né, que é um humor ao contrário da elevação, é um humor que a pessoa tem uma redução do humor e perda de interesse ou prazer. O que é a perda de interesse ou prazer? Vamos imaginar que eu nunca gostei de correr. Se eu não tenho interesse em correr, não é uma perda. Se eu não tenho prazer em correr, não é uma perda. Agora, vamos imaginar que correr é uma atividade que eu adorava. Eu acordava de manhã e corria. Eu gostava de participar de competições da minha cidade. Eu gostava de correr no final de semana com os meus amigos e amigas. E agora eu não tenho interesse ou prazer em correr. Estou falando de correr, mas pode ser muitas coisas. Ler, estudar, caminhar, nadar, dançar, cozinhar, estar com as pessoas e etc. Então, o humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Não será depressão se a pessoa não tiver um desses dois, uma mudança no humor em relação a anteriormente e perda de interesse ou prazer. É muito importante, pelo que eu comentei no primeiro vídeo, de que a depressão não significa tristeza, né? A depressão, ela significa esse retraimento, esse esvaziamento, essa perda, diminuição em relação a um estado anterior. Não incluir sintomas que sejam claramente atribuíveis a outra condição médica. Então, a pessoa, deixa eu voltar aqui, ela pode estar tomando um medicamento que altera, ela pode estar com alguma doença que altera, pode ter alguma coisa passado por uma cirurgia, estar passando por um tratamento que
os efeitos do tratamento podem levar a um humor deprimido, podem levar a um retraimento. No episódio depressivo maior, lembrando que agora a gente vai encontrar 5 ou mais para fazer o diagnóstico. O humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Não significa que a pessoa, então, vai estar com o humor deprimido o tempo todo, mas na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo. A própria pessoa conta, o relato subjetivo é quando a pessoa narra que sente-se triste, vazio, sem esperança, ou observação feita por outra pessoa, por exemplo, parece choroso. Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo ou observação feita por outra pessoa. A observação feita por outra pessoa pode ser num momento em que a pessoa está tão deprimida, que ela não está conseguindo contar sobre como ela está. Ela não está conseguindo relatar para a pessoa que está atendendo como que está o humor, como que está o interesse e o prazer. Claro que a gente prioriza sempre o relato da própria pessoa. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, por exemplo, mudança de mais de 5% do peso corporal em um mês, ou redução ou aumento no apetite quase todos os dias. Então, a gente percebe que está muito mais no fato de haver uma alteração do que se essa alteração é para mais ou para menos, no peso e no apetite. Insônia ou hipersonia, a mesma coisa, é uma alteração no sono. Né? Então, uma alteração no apetite, uma alteração no peso, uma alteração no sono, agitação ou retardo, uma alteração na psicomotricidade, a pessoa ela fica mais agitada ou ela fica mais lentificada do que costuma ser quase todos os dias. Isso é observável por outra pessoa, não só a pessoa dizer eu estou me sentindo mais acelerada. Não, é algo observável. A questão psicomotora. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que podem ser delirantes. O que é uma culpa delirante? Eu sou responsável pela fome no mundo, eu sou responsável pelo câncer de alguém da minha família, eu sou responsável pela situação política do meu país, né, diretamente responsável, quase todos os dias. Não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. Então, não é que eu estou me sentindo culpada por estar sem energia, por ter perdido a fome, o sono, o interesse, prazer. Não, eu sinto culpa porque eu tenho a sensação de que eu machuco outras pessoas, que eu decepciono outras pessoas, que eu fiz algo de muito errado, que eu cometi falhas graves. Lembrando que essa culpa ela pode ser delirante. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias, por relato subjetivo ou observação feita por outra pessoa. Então, a gente percebe que, subjetivamente, né, vai ter essa alteração no humor, um aumento da culpa, dificuldade de concentração. Aí vai ter também a alteração no sono, para mais ou para menos, a alteração no apetite, para mais ou para menos, a alteração da disposição, a pessoa vai, aí no caso para menos, ela vai se sentir com menos energia, mais indisposta. São os sintomas que precisam ter 5 ou mais. E o 9, pensamento recorrente de morte. Não é o medo de morrer, é pensar sobre a morte recorrentemente. A ideação suicida recorrente, sem um plano específico, a pessoa pode pensar, ter ideias de suicídio, mas não planejar. Ou ela pode planejar e tentar, ou, né, de fato, tentar cometer. Então, isso também pode estar dentro de um episódio depressivo. Nós falaremos mais sobre isso na aula de depressão e nós vamos ter uma aula para falar sobre as ideações, as tentativas, os planos de suicídio.
Mas é bastante importante a gente perceber como essa forma de perceber as experiências toma conta da pessoa, e a gente precisa cuidar do episódio depressivo e das manifestações depressivas, né? Mas, ou pelo menos lado a lado, com focar na questão do suicídio ou não. É muito importante identificar que sintomas a pessoa está apresentando. O critério B, né, que ele é bem importante para que os diagnósticos sejam feitos, ele é necessário para que o diagnóstico seja feito. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, que é algo que a gente discutiu na primeira aula, né? O diagnóstico não é apenas descrever sintomas, mas também perceber como que esses sintomas trazem sofrimento para a pessoa e prejudicam áreas que são significativas na vida dela. E o episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. É também algo importante de se observar. Nós falaremos mais sobre esses critérios, porque eles também estão presentes nos transtornos depressivos. Lembrando que no transtorno bipolar, os episódios depressivos maiores estão presentes, assim como episódios maníacos ou hipomania.